negociação por Lucas Paquetá evolui e a gente vai contar aqui os detalhes, quais são as possibilidades dele chegar para o Flamengo já na próxima janela. Além disso, tem atacante podendo sair pro Atlético Mineiro, pro Galo, e a gente vai dizer quem é daqui a pouquinho. Tem 2 contratos sendo renovados no Flamengo e a preparação para o jogo mais importante do ano contra a LDU. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, Mengão que tá treinando dia após dia, se preparando para a partida mais importante do ano contra a LDU no Maracanã nessa quinta-feira às 9h30 da noite. Partida de vida ou morte. Tem que vencer de qualquer jeito, porque senão até um empate é um jogo que praticamente elimina o Flamengo. Vai acabar jogando Sul-Americana caso não vença a LDU e vença bem, que tem que fazer saldo tanto nesse jogo quanto no último jogo depois contra o Deportivo Táchira. Flamengo que treina nessa segunda-feira, se reapresenta, treina na segunda, depois na terça, na quarta e vai para o jogo na quinta-feira. Nessa segunda-feira vai ter a análise dos exames de Pulgar e também de Alan, que saíram machucados, com dor na posterior da coxa direita. Então vai ter essa avaliação dos exames que eles fizeram no domingo. E aí fica a expectativa com a tendência que os dois fiquem de fora da partida contra a LDU. Então, Flamengo muito provavelmente tendo que jogar com Everton Araújo, que já teve a sua fase muito boa, mas ultimamente não vem jogando tão bem assim. E aí é o ponto que nesse momento é o que mais preocupa a torcida do Flamengo, é essa questão aí do Everton Araújo. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Flamengo, depois do jogo contra a LDU, tem sexta-feira o treino de recuperação, sábado treino também, e enfrenta no domingo às 4 da tarde o Palmeiras. Então, esse é o calendário, a agenda do Flamengo aí para essa semana. E aí vamos falar agora de Pulgar e Alan, como eu disse, eles fizeram exames ontem. Flamengo aguarda os resultados para saber se há lesão e a gravidade, caso haja. Lembrando que, mesmo que seja só um edema, a gente tem que lembrar que o Alexandro, mesmo só com o edema, ficou de fora 3 jogos recentes do Flamengo. Então, o Flamengo vai ter uma sequência importante agora contra a LDU, Botafogo da Paraíba e Palmeiras. Vamos ver, vamos acompanhar como é que vai ser aí essa recuperação. Acho que antes do Botafogo da Paraíba tem o Botafogo também, né? Se eu não me engano. Mas, vamos ver. Tomara que não dê nada mais grave e que eles possam jogar já nessa semana. É difícil, mas vamos torcer, né? Parcial dos ingressos vendidos para Flamengo e LDU nessa quinta-feira. Já temos mais de 50 mil ingressos vendidos. 50.500 ingressos. Então, tendência de casa cheia, assim como a gente teve no jogo de sábado, tendência de casa cheia para Flamengo e LDU no jogo mais importante do ano. Não canso de repetir, então quem puder ir ao jogo e cantar o jogo inteiro, apoiar o máximo possível, vai ajudar muito, porque o Flamengo vai precisar ser empurrado pela torcida para tirar qualquer possibilidade de não vencer esse jogo e, consequentemente, ser eliminado, né? Difícil. Essa semana vai ser tensa, meu amigo. Falando de Brasileirão de novo, jogo entre Palmeiras e São Paulo na noite desse domingo. Quem viu o jogo, viu que o Palmeiras venceu no último minuto, nos últimos minutos ali dos acréscimos já, com o golzinho do Vitor Roque de rebote, a mesma linha. Não acho que... O pessoal tá falando que foi roubado, que o VAR tinha que ter dado impedimento. Acho que não. Acho que era posição legal. Mesma linha ali, ou até um pouquinho para trás, então... Mas o Palmeiras, como sempre, dando aquelas sortes de fim de jogo, e aí a imprensa acaba
dando aquelas manchetes totalmente distorcidas, né? Que é, quando o Flamengo vence apertado, é porque o Flamengo não está bem, está jogando mal e venceu desse jeito, foi do jeito que deu, mas não anda bem. Quando é o Palmeiras guerreiro, consegue ultrapassar a barreira da retranca e vai com vitória importante. É um tom totalmente diferente para um e para outro. Nesse caso agora fizeram uma comparação clara com o PVC, que no UOL fez 2 manchetes com tons totalmente diferentes. Gosto muito do PVC, mas todo mundo sabe que ele é palmeirense, então não sei se ele está querendo alguma coisa com isso, desestabilizar o Flamengo. Não sei se isso faz muito sentido, porque se desestabiliza alguém, no máximo é a torcida que fica com raiva dele por conta desse tom discrepante entre 2 situações parecidas. Enfim. Tabela do Brasileirão na parte de cima agora tá com Palmeiras com 19 pontos, seguidos de Flamengo e Bragantino com 17 e Cruzeiro em 4º lugar com 16 pontos. Cruzeiro que venceu bem o Sport por 4-0. E aí vamos mudar de assunto agora, vamos falar de 2 jogadores que estão sendo pilares do Flamengo nesse ano, Rossi e Arrascaeta. Vamos ver os números do Rossi em 2025 até agora. 21 jogos, sendo 10 gols sofridos, 13 sem sofrer gols, 46 defesas, 82% de bolas defendidas, 1 pênalti defendido, 84% do acerto no passe e 8 interceptações. O Rossi está agarrando muito esse ano, está dando uma segurança que a gente não tinha no gol do Flamengo desde o Diego Alves, em 2019, e os anos seguintes também, e tá muito bem. E pro Flamengo isso é muito importante, principalmente por conta da habilidade e da frieza que ele tem com a bola nos pés, está sendo muito importante pro esquema do Felipe Luiz. Arrascaeta, em 2025, 21 jogos, sendo 18 como titular, 10 gols, 5 assistências, 19 de 46 finalizações no gol, 29 passes decisivos, 33 dribles certos, 18 desarmes. A Arrascaeta tá com intensidade, coisa que ele não tinha em todas as temporadas, fazendo muitos gols, coisa que também não é tão comum. Ele é mais o cara da armação. Esse ano ele tá sendo, além do cara da armação, um grande artilheiro, fazendo muitos gols, com muita intensidade, aparecendo em todas as jogadas, participando muito das jogadas. Então, a Arrascaeta vem se mostrando primordial para o Flamengo durante a temporada. Temos uma notícia aí de 2 contratos renovados no Flamengo. O primeiro dele do garoto Joshua. O Flamengo acertou a renovação do contrato do meio atacante Joshua, destaque da base do Flamengo, que recentemente estreou no profissional, marcando o gol da vitória contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. O novo vínculo é válido por mais 5 anos e que já está assinado, vai entrar em vigor quando Joshua completar 18 anos, no dia 26 desse mês. Além de Joshua, Flamengo também acertou a renovação de contrato do goleiro Léo Nanete, destaque da categoria de base do clube, que está sendo relacionado para o elenco profissional com constância. Léo, inclusive, esteve na pré-temporada com a equipe nos Estados Unidos, a pedido de Felipe Luiz, e participa bastante dos treinos com o time principal. O novo compromisso de Léo Nanete com o Flamengo é válido por 5 anos e passará a valer quando o goleiro completar 18 anos, no dia 21 de agosto. Então, 2 jogadores aí destaques da base. O Joshua recentemente com um destaque ainda maior, fazendo gol contra o Botafogo da Paraíba, com seus contratos renovados. Muito importante esse trabalho que o Flamengo vem fazendo aí para as renovações de contrato. Outra renovação em andamento é o do Varela. O Flamengo busca essa renovação com ele o mais rápido possível e, quando finalizar essas renovações, o Flamengo tende a voltar às conversas tanto com a Arrascaeta quanto com Pedro para finalizar a extensão dos contratos dos 2 jogadores, que são 2 dos principais do elenco no momento. Então o Flamengo não pode dar bobeira. Mudando de assunto, tem o Bruno Henrique, que a gente vem vendo que está muito mal. O Felipe Luiz não fala muito sobre isso nas coletivas, diz que ele foi sensacional, etc e tal. Acho que é também estratégia de gestão, de elenco. Ele não vai meter o pau no Bruno Henrique e falar que tá mal.
porque não tem muito sentido. Ele vai defender o jogador na coletiva, mas o fato é que ele está muito mal, principalmente tecnicamente. E aí a informação de que ele está buscando o apoio tanto na família quanto o apoio profissional para se manter estável psicologicamente e voltar ao melhor, tanto do físico quanto do mental, para conseguir voltar a desempenhar o melhor futebol da carreira dele. Uma boa notícia, tomara que o Bruno Henrique consiga evoluir nesse sentido. Um cara que fez esse trabalho, esse tipo de trabalho psicológico, até também um trabalho particular de análise de desempenho e mostrou que é muito efetivo, foi o Wesley. Naqueles períodos em que ele não vinha bem, que a torcida pegava no pé, ele fez um trabalho, contratou uma empresa para analisar o futebol dele, contratou psicólogos particulares, né? E mostrou um grande desempenho, uma grande evolução no intervalo aí de menos de um ano depois que começou esse trabalho particular. Então, uma bela notícia do Bruno Henrique, espero que ele volte aos melhores dias no Flamengo muito em breve. E agora, mudando de assunto, falando do calote, 2 calotes que o Flamengo está tomando. Primeiro, dos europeus, como a gente já falou aqui, o Flamengo está cobrando Estrela de Amadora, cobrando também o Leixões pelas transferências de Igor Jesus, do Verton e também do André, do atacante. Isso aí já está rolando na FIFA, a FIFA já deu 45 dias para os times depositarem o valor que devem, Flamengo notificou com os valores corrigidos, inclusive incluindo os valores das porcentagens que o Flamengo tinha direito de uma renegociação que já aconteceu. No caso do Estrela de Amadora, já revendeu o André e já revendeu o Igor Jesus com lucro. E o Flamengo tem direito a metade de um e 40% de outro. Então, tendência é que o Flamengo ganhe uma bolada caso os times cumpram esse pagamento. Caso não cumpram, devem sofrer o transfer ban. Mas eu tô hoje aqui para falar porque tem um caso que parece que está meio esquecido, que é o do Thiago Maia com o Inter. O Flamengo também não recebeu as parcelas pendentes, daqui a pouco, já em junho, está vencendo mais uma parcela e o Inter não paga. O Inter contrata, tem um monte de gente lá de peso, Ener Valencia, Borré, ganhando bem e não paga o Flamengo. O Flamengo já entrou com uma ação na FIFA, está aguardando a decisão, que ainda não saiu. E a tendência é que ele também seja notificado, o Inter, para fazer esse pagamento, caso contrário, vai sofrer um transfer ban. Mas o Inter tinha que ter um pouquinho mais de vergonha na cara e fazer esse pagamento logo, porque eu não acredito que eles estejam atrasando os salários dos jogadores que tem lá. Jogadores grandes, Alan Patrick também, além dos que eu já falei, tem o Carboneiro, tem um monte de jogador de alto nível por lá, que com certeza está recebendo em dia, senão já tinha pedido para sair. E aí o Flamengo não recebe a grana da venda do Thiago Maia, então o Inter tem que deixar logo essa fama de caloteiro, pagar, porque senão vai pagar de outra forma. Vai pagar através desse processo da FIFA aí, vergonhoso, né? Vergonhosa a postura do Inter aí perante essa situação. E agora, vamos mudar de assunto, primeiro para falar do Michael, que está sendo cobiçado por alguns times do Brasil. Ele que vinha muito mal, mas jogou bem contra o Bahia. No tempo em que jogou, ele se destacou, conseguiu criar boas jogadas lá pela ponta, e teve uma evolução muito grande se a gente for considerar aí uma comparação com os jogos recentes. Então, não só isso, né, mas também o histórico dele acabou gerando interesse de alguns outros times do Brasil. E o Flamengo, dependendo da proposta, ele pode negociar o Michael. Só que tem um detalhe. Para ele ser negociado para o Brasil, ele hoje já não poderia mais jogar o Brasileirão. Ele já fez os 7 jogos pelo Flamengo, então não poderia mais jogar nas competições brasileiras, aqui principalmente o Brasileirão. Mas, se algum time do Brasil quiser, e o Flamengo pode usar também como moeda de troca para tentar algum outro jogador, ele pode jogar as competições sul-americanas, que seria uma solução, aí, uma possibilidade de usar ainda esse ano o Michael. Mas o mais provável é que se chegue uma proposta lá de fora, da Europa ou de algum outro país, que seja satisfatória para o Flamengo e para o jogador, aí sim, o Flamengo, como o Flamengo inclusive já prometeu o atacante, ele deve liberar sem
prendê-lo aqui no clube. Apesar do Michael tá melhor, dependendo, tem outros caras aí antes da fila que podem ser negociados antes. Outro cara que pode ser negociado, e esse eu não gostaria que fosse, é o Matheus Gonçalves. Formação do Paparazzo Rubro-Negro é que o Galo abriu conversas com o Flamengo para entender a situação do Matheus Gonçalves e deve fazer propostas já nos próximos dias para contar com o jogador. Transferência que, caso dê tudo certo, vai acontecer depois do Mundial, na janela de julho, mas o Galo vem com tudo para contratar o Matheus Gonçalves. Tem muito interesse no jogador, que não é utilizado pelo Felipe Luiz, é muito menos utilizado do que eu acho que deveria ser. E aí existe sim uma chance razoavelmente grande de ele ir para o Galo, caso o Galo cumpra e faça a proposta que está dizendo que vai fazer. Eles estão, por enquanto, entendendo a situação de mercado, chegando a um denominador comum aí com o Flamengo, entendendo quais seriam os melhores valores aí para essa primeira proposta. E, além de tudo, a gente sabe que oficialmente não é divulgado, mas eles conversam também com o jogador. Então existe esse interesse do Galo por Matheus Gonçalves e deve chegar a proposta nos próximos dias. Vamos acompanhar. Qualquer novidade nesse sentido eu trago aqui para vocês. E agora, para finalizar, tem uma informação importante sobre Lucas Paquetá. Informação de que as negociações, tanto com o jogador quanto com o West Ham, avançaram muito. E muito. Primeiro, o Lucas Paquetá caiu muito de desempenho por lá. Claro que tem muita relação com essa questão aí da investigação dele lá. Ele não está desempenhando bem por lá na Inglaterra, tá uma pressão muito grande, muito comentário sobre essa situação e ele não está psicologicamente confortável. Ficou claro em um jogo recente em que ele acabou reclamando de um cartão amarelo, chegou a chorar porque não concordou de um cartão amarelo, uma coisa banal. E aí, e a gente já tinha trazido antes que ele estava precisando de um apoio, porque não estava bem psicologicamente, e é um dos grandes motivos dele querer voltar ao Brasil, mais especificamente ao Flamengo. E agora tem a notícia de que, além do Paquetá querer muito e não estar bem por lá, querer voltar ao Brasil, tem a informação de que o West Ham baixou a pedida. Além deles baixarem a pedida, que antes era de cerca de 30 milhões de euros, agora eles baixaram para algo em torno de 20 milhões de euros. Próximo do valor que o Flamengo pagou, por exemplo, por Alcaraz. Caiu o valor para uma possibilidade de compra e também eles não estão descartando a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. Para quê? Para dar tempo do Flamengo se estruturar financeiramente, juntar o dinheiro para fazer o pagamento. Então, avançou bastante. O West Ham está com uma postura totalmente diferente nas negociações, que antes era muito mais irredutível, só sai por esse valor que a gente estipulou aqui. E não, eles estão vendo que o Paquetá está caindo de produção e que vale a pena vender agora por um valor razoável, porque se ele continuar na Inglaterra, a tendência é que ele continue caindo na performance, no desempenho. Então, é claro que o Flamengo não quer fazer nenhum movimento sem a definição em questão da punição dele, se ele vai ser suspenso, se ele vai ser banido do futebol, qual vai ser o final aí, a solução final que vai ter na Corte Arbitral do Esporte sobre essa investigação dele. Mas é claro que se ele for absolvido ou se ele tomar uma punição que só o deixe sem poder jogar na Inglaterra ou na Europa, o Flamengo vai para cima e tem tudo já amarrado para trazer Lucas Paquetá. Essa é a informação de hoje. E por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar,
que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!